O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para participar conosco da Santa Missa aqui na Basílica Santuário, casa de nossa mãe, Nossa Senhora de Nazaré. A todos vocês, o nosso muito obrigado por sua presença. Volte sempre. Casa de nossa mãe também é nossa casa. Por isso que aqui todos nós seremos muito bem acolhidos e acolhidas. Também um bom dia especial a você, meu irmão, minha irmã, você que reza conosco através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho e o nosso muito obrigado por sua companhia. Também um bom dia especial e uma saudação amiga a todos os irmãos e irmãs internautas, eles que nos acompanham através da rede mundial de computadores. A todos vocês, o nosso abraço fraterno. Contem com as nossas orações para que os seus projetos, anseios, que estão sendo desempenhados em tantos lugares de nosso planeta, possam ser realizados no tempo de Deus. Aproveito para convidá-los para virem participar conosco do Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, que neste ano acontecerá no dia 9 de outubro. Durante o Círio de Nazaré, nós estaremos homenageando a nossa mãe, nossa rainha, nossa padroeira, ela que está sempre intercedendo junto ao seu Filho Jesus, por cada um de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, venha louvar, bendizer e agradecer a nossa mãe por tantas graças dispensadas em nossa vida, e sua presença, de sua família e de seus amigos, muito enriquecerá a nossa festa mariana. Irmãos e irmãs, certa vez, um homem muito forte, ele tinha como trabalho atravessar as pessoas de uma margem à outra em um rio. Era um rio que não havia ponte. E este homem, então, ele colocava as pessoas no seu ombro e atravessava para
o outro lado. E ele fazia isto o dia todo. Um belo dia, chegou diante dele um garotinho, aí com seus 4, 5 anos, pedindo para ser atravessado de uma margem à outra do rio. E aquele homem então pensou, bom, um garotinho vai ser muito fácil, eu sou forte, então rapidinho eu vou conseguir passá-lo para a outra margem do rio. E para sua surpresa, quando ele pegou aquele garotinho nos braços e o colocou sobre os seus ombros e começou a caminhar para o meio do rio, ele sentiu um peso muito grande, ao passo que quanto mais ele caminhava, mais o peso ficava intenso. E quando ele finalmente, com muito sacrifício, chegou à outra margem do rio e colocou aquela criança em terra firme, a criança então se revelou que era o próprio Jesus, o menino Deus, que ele havia atravessado de uma margem para outra. Por isso que nós celebramos também no dia de hoje a festa de São Cristóvão, pois este nome Cristóvão significa portador de Cristo. Também no dia de hoje nós celebramos o dia do motorista. A você, motorista amigo, o nosso abraço fraterno e o nosso muito obrigado pelo seu trabalho. E pedimos para que Deus lhe dê paciência em nosso trânsito, principalmente das grandes cidades, onde o trânsito está cada vez mais caótico. Que São Cristóvão interceda junto a Deus por você e também por sua família. Também no dia de hoje a igreja celebra a festa de São Tiago Maior. São Tiago, ele que era irmão de São João Evangelista, portanto eram pescadores. É interessante notar a figura de Tiago, de João Evangelista e também de Pedro, pois eram os três mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente eles que vão participar da transfiguração, eles que vão poder presenciar e sentir como será a ressurreição após a morte, ou seja, como será a vida eterna. No Evangelho de hoje, nós vimos a preocupação da mãe para com seus 2 filhos. Alguns dizem que esta mãe foi persuadida, tanto por Tiago quanto por João, para ocuparem os primeiros lugares no reino de Deus. Eles tinham esta mentalidade porque, naquela época, o povo judeu era muito oprimido pelo Império Romano e estava governando a Judéia Herodes Agripa. Então, Tiago e João, eles achavam que Jesus fosse o novo rei, aquele que iria substituir Herodes Agripa no comando do país. E assim eles teriam papéis de destaque no novo governo. Só que Jesus mostra a eles que o governo que Jesus veio trazer é um governo diferente. Não é um governo que oprime, pelo contrário, é um governo que liberta o ser humano. Celebrando a festa do apóstolo São Tiago Maior, no dia de hoje, nós vemos o papel do cristão. O cristão, se quer se aproximar de Deus, ele precisa fazer 3 coisas: amá-lo, conhecê-lo e também servi-lo. Como é amar a Deus? Fazer a sua vontade. Como é conhecer a Deus? É usar toda a sua inteligência, o seu intelecto, para saber como Deus se manifesta, ou seja, se debruçar nos estudos das Sagradas Escrituras. E por fim, servir a Deus é fazer memória. E é isto que os apóstolos nos ensinam. Celebrando a festa do apóstolo São Tiago no dia de hoje, nós celebramos também o seu martírio. Por isso que a igreja se veste de vermelho. Tiago, ele que morreu provavelmente no ano 44 da nossa era cristã, provavelmente 10 anos depois
da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ele que vai ser decapitado. E através do seu sangue derramado, a igreja pôde florescer e dar tantos frutos até aos dias de hoje. Por isso, meu irmão, minha irmã, peçamos a intercessão de São Tiago Apóstolo e também de São Cristóvão sobre cada um de nós, nossas famílias, nossas necessidades pessoais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.